Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. Aqui nesse nosso programa, Nina Veiga em Paz e Bem, que tem como título Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E nós estamos já na 5ª temporada, que estamos tratando do tema fundamentação antroposófica. Essa 5ª temporada já teve vários episódios. Falamos da biografia do Rudolf Steiner em 2 vídeos que estão aqui na playlist. E o início de tudo, quando a gente é um tema muito acoplado a esse que a gente vai tomar agora. Por quê? Porque eu quis trazer no início de tudo o que deu o estalo no Rudolf Steiner. E agora ampliar um pouquinho o conhecimento do goetheanismo. Por quê? Porque a antroposofia, a gente já sabe, nasceu desse encontro do Rudolf Steiner com a obra do autor, cientista Goethe. Muito bem. Então, eu vou até ampliar um pouquinho aqui a tela para a gente poder ler melhor juntos, né? Porque dessa vez a gente vai entrar num tema pouco conhecido, bastante difícil, porque eu volto a dizer, como eu já disse várias vezes aqui no nosso programa, isso que a gente está tratando é lá no duro da filosofia. E, é claro, eu estou tentando mastigar para vocês a partir de mim. Por quê? Porque já viu também, antroposofia o mundo é comigo dentro. Isso quer dizer, em outras palavras, que a filosofia é comigo dentro também. Muito bem. Então, vamos lá. O objetivo desse episódio, eu sublinhei o tentar, sempre uma tentativa, porque uma coisa está na minha cabeça, está no slideshow que eu vou deixar para vocês disponível no nosso site, mas a outra é a compreensão, eu conseguir me fazer entender, coisa muito difícil, especialmente em vídeos curtos no YouTube. Mas vamos lá. Mas em sala de aula também sabe? Às vezes a gente está na sala de aula falando desse assunto, os olhinhos das alunas, dos alunos estão brilhando, e você acha que eles estão compreendendo, aí você vai ver um feedback disso num trabalho, numa escrita, e percebeu que não foi bem assim, não é mesmo? Coisas. A vida é aos pouquinhos e não é reta, né, gente? Então, tentativa agora de apresentar o pensamento-chave da antroposofia, o goetheanismo. E aí, uma história a relembrar. Por que a relembrar? Porque aqui na playlist do nosso programa já tem essa história esmiuçada, que foi como o Rudolf Steiner foi convidado para organizar o arquivo Goethe-Schiller, lá em Weimar, em 1890 até 1997. E ele cuidava da parte da obra científica. Aqui, nesse fragmento que eu trouxe para vocês, diz ainda do campo da morfologia, ou seja, daqueles estudos morfológicos que Goethe fazia, com exceção de um deles, da osteologia. Muito bem, então ele estava olhando o mundo
através daqueles desenhos, daquelas observações, daquelas inferências que Goethe fazia. Enquanto ele fazia isso, acontece com todos nós, né? Enquanto você vai pesquisando um autor, as ideias vão borbulhando. Com ele também aconteceu isso. Por quê? Porque naquela época eles tinham uma questão fundante, que era a questão, a gente já falou no episódio passado, da epistemologia. Estava todo mundo de um lado, do outro, de um lado, do outro, tentando entender como se conhece. Como alguém conhece? Virada de século, né, gente? Virada de século. Coisas acontecendo. E aí, eu trouxe um fragmento da questão fundante, a questão da cognição não ser apenas reprodução, mas criatividade. Invenção-se mundo, e não apartheid-se mundo, como os autores tradicionais de até então queriam. Ou seja, pensando nos autores de hoje, né, o Steiner estava lá na vanguarda, ele mal era compreendido pelos pares, porque lá em 1960, muito tempo depois, 50, 60, 70 anos depois, outros autores vieram trazer essa questão mais ou menos do jeito que trouxe Rudolf Steiner a partir da obra de Goethe. Vou ler esse pedacinho aqui para vocês. A intenção é tirar essas ideias das impressões e dos preconceitos e trazê-las à raia da discussão e da divulgação científica, no sentido dado por Steiner. Qual é? Filiando-se ao pensamento de Goethe, a ciência, ladeada pelo quê? Filosofia e arte, como criação criativa do mundo. Isso, para quem compreende a filosofia e os campos, é puro Deleuze. O autor que escreveu lá na final das décadas de 60 e 60. 50 e 60. Bem, uma ressalva importante. Eu coloquei aqui a palavra noologia, que é, eu também já trouxe isso aqui no programa, que é a questão mais ligada à espiritualidade, ao esoterismo, pelo qual Rudolf Steiner ficou mais conhecido e celebrado, que é a questão do conhecimento noológico. E aí eu trouxe uma nota de rodapé do Marcelo Groel da Veiga, meu professor, a que ele traz aqui nesse livro, Filosofia da Liberdade. E ele diz assim: o autor descreveu em seus livros posteriores, Rudolf Steiner, escreveu em seus livros posteriores exemplos de um conhecimento que exige o desenvolvimento prévio de órgãos mentais específicos. Também já falei isso no programa passado. A questão de produção de um membro sensório para perceber as forças. Esse tipo de conhecimento é uma continuação do método científico aplicado à ciência natural, no âmbito da realidade material. Quando ampliado para o campo das questões não materiais, do mundo espiritual, pode ser chamado de noologia. O que é importante aqui? Importante aqui é perceber que a metodologia de pesquisa usada por Rudolf Steiner pode ser aplicado no vivo e também no espiritual. Pode ser aplicado ao mineral, ao vegetal, ao animal, ao hominal e ao campo do espiritual, das ideias, seja lá até mesmo dos fenômenos místicos. Mas o que me interessa como pesquisadora e o que me interessa como estar aqui como antroposofia da imanência é essa metodologia, não para onde ela é aplicada e o resultado dessa pesquisa, como é para muita gente. Não estou desmerecendo, só estou dizendo o que me interessa e o que é importante deixar claro na antroposofia da imanência. Muito bem. E aí eu trouxe
Vou ler daqui, eu deixei o texto grande para vocês lerem juntos se quiserem, mas eu vou ler direto do livro Filosofia da Liberdade, do Rudolf Steiner, da página 10 e 11, que é um prefácio de 1918, porque a gente sabe, ele escreveu esse livro em 1894 e retomou 25 anos depois. Aí, nessa retomada dessa escrita, ele escreve assim: se alguém se surpreender que neste livro ainda não se encontrem alusões ao mundo de experiências numênicas, outro nome, né, para a noologia, expostas em minhas obras posteriores, cabe ressaltar que, na ocasião, não tinha a intenção de dar uma descrição de resultado de minhas investigações noológicas. Queria primeiro construir as bases filosóficas capazes de apoiar e justificar tais resultados. Compreendeu o que eu falei antes? Das palavras dele agora. Essa filosofia da liberdade não contém, pois, resultados desse gênero, como tampouco contém resultados especiais no âmbito das ciências naturais. Porém, o que ela contém será, a meu ver, imprescindível para quem procura segurança para esse gênero de conhecimento. Eu já falei aqui uma vez, né, que essa cognição, essa produção desse conhecimento, dessa metodologia, é um antídoto para a gente não escorregar em esoterismos vazios e dogmas. O que foi dito nesse livro, segue Rudolf Steiner, pode, inclusive, ser admissível para pessoas que, por razões que considerem válidas para si, não querem saber nada de investigações noológicas. Eu acho uma delicadeza de alma quando a pessoa coloca dessa maneira questões que são válidas para o outro. Podem não ser válidas para ele, mas são válidas para mim, por exemplo. Eu não me interesso por investigações noológicas. E ele apoia, né? E considera. Isso é a liberdade do pensamento. Por outro lado, pode ser importante para quem está procurando o conhecimento dos aspectos não materiais da realidade, o que aqui tentei, a saber, mostrar como uma investigação livre de preconceitos, que focaliza apenas as duas perguntas fundamentais acima descritas, pode, de fato, levar à conclusão de um ser humano é membro de uma realidade espiritual. Procuramos justificar neste livro, de modo geral, a possibilidade do conhecimento transcendente, antes mesmo de se entrar no campo da experiência espiritual em particular. E essa justificativa foi realizada de tal forma que, para achar aceitável o que consta deste livro, não se faz necessário, de maneira alguma, olhar para tais experiências descritas em minhas obras posteriores. Ah, gente, eu acho isso demais, sabe? Demais. E aí abre esse campo específico da antroposofia da imanência. Um plano de pesquisa do Rudolf Steiner, lá junto à obra de Goethe, já que a gente está no terceiro episódio dessa série Fundamentação Antroposófica, falando de goetheanismo. E aí eu trago, Rudolf Steiner elaborou no início do século XX, como ampliação do campo de conhecimento das ciências naturais. Steiner adota a cosmovisão de Goethe e Schiller. Nós estamos deixando Schiller um pouquinho de lado, apesar que nós já passamos por ele um pouco aqui no programa, mas estamos nos concentrando agora em Goethe. Mais adiante, nós vamos trazer Schiller para a conversa.
em outras temporadas, bem como seu método cognitivo contemplativo como alternativa ao materialismo mecanicista do pensamento cartesiano. Esse é o plano de pesquisa. Como que conseguimos ultrapassar o materialismo mecanicista, causa e efeito do pensamento cartesiano, que diz que é impossível conhecer o mundo. O si não vai conhecer o mundo. Simplificando, né, gente? Sempre. Mais que uma inspiração. Goethe é mais do que uma inspiração para Rudolf Steiner. É um caminho de reflexão filosófica. Diz o autor em suas próprias palavras. Steiner comenta em sua autobiografia: eu via em Goethe uma personalidade que, devido à maneira especialmente espiritualizada pela qual relacionar o ser humano com o mundo, era também capaz de integrar corretamente o conhecimento da natureza à atividade criadora do humano. Ou seja, ele é capaz de nos inspirar nessa invenção simundo que liberta, né? E não que nos aprisiona a representações, que nos aprisiona a uma maneira intelectiva de apropriação do mundo. Um poder ampliador do intelecto. Mais adiante, eu já passei por aqui, mas vamos também tratar disso. Eu vou falar disso de composição do terceiro coração etérico. É uma coisa que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu estudo tem a ver com isso. Ou seja, mente e coração produzindo uma conexão viva, ampliada, que inclui o corpo todo. Então, só esse ponto, e vou trazer aqui o caminho de reflexão filosófica traçado por Rudolf Steiner, tenta mostrar que o pensar humano é mais do que aparenta. A racionalidade intelectual, isso que as escolas tradicionais têm tanto como foco, somente disseca, explora e constitui apenas a sua superfície da realidade. Ela não percebe as forças que atravessam o real. O poder ordenador e integrador do intelecto mostra-se ao pensar interiormente vivenciado como atividade mental. O pensar intuitivo, já falamos dele aqui no último programa, é um órgão que capta de modo ativo as ideias e conceitos, que são as forças formativas da natureza. É a criação de um membro sensório que percebe forças. Nesse sentido, ele é o início de uma espiritualidade moderna que não rejeita a individuação do ser humano atual, mas a eleva a uma forma sobre a qual ela entra em sintonia com as forças constitutivas do universo. É lindo, né, gente? Organização dos nossos estudos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só quero falar mais uma coisa. Então, o que está em jogo aqui nesse parágrafo? Nesse parágrafo está em jogo a questão da liberdade, a questão do pensamento ligado ao real, de tal maneira que perceba as forças. Esse é o goetheanismo. O mundo é comigo dentro, e eu tenho que ampliar a minha capacidade de perceber os atravessamentos do mundo em si e nele mesmo. Muito bem. A organização dos nossos estudos, você já sabe. É só entrar aqui em ativismodelicado.arte.br que você tem acesso ao acervo
e todas as referências, inclusive um trabalho maravilhoso que está nas nossas referências, que eu deixei já na página para vocês. Por isso, sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.